Limoeiro, Pernambuco, o pátio da feira, tendo o mercado público aí ao fundo da imagem, um conjunto arquitetônico completo com a igrejinha de Santo Antônio, esse prédio belíssimo, neoclássico da sede da Prefeitura Municipal, naturalmente, pavilhão hasteado, lá está a bandeira revolucionária de 1817, que a 6 de março de 1817, pela primeira vez, foi posta como sendo a referência do povo pernambucano. A bandeira de Pernambuco foi desenhada pelo padre João Ribeiro, um dos líderes da Revolução, que teve perseguição e foi condenado à morte. Completando o conjunto arquitetônico, lá está o açougue público de 1924, no estilo de Art Nouveau, um período em que todo arquitetônico desse centro era de Art Nouveau. Aí está o busto do Coronel Chico Heráclito, que é dos anos 30, dos anos 40, melhor dizendo. E a gente registra a ausência de referência para o padre Francisco Sales, que era o padre que estava na cidade de Limoeiro à época de 1817. Ele era pároco, ele foi inclusive preso pelas forças imperiais, levado à Bahia, foi julgado, né? Passou mais de um ano encarcerado, foi julgado, né? E aqui essa rua, que é a Rua da Matriz, outrora foi a rua principal da cidade. Vocês podem ver ali o ano do prédio, 1924. Aqui está tendo um cuidado para que seja um centro cultural, um centro de memória da cidade, né? Está sendo restaurado o antigo açougue. E essa rua, que é descrita em 1824 ou 25, descrita por Frei do Amor Divino Caneca, né? Está nos diários de Frei Caneca, que ele adentra a vila de Limoeiro e ele se depara com uma cidade de uma única rua. Ele escreve assim: uma única rua e comprida, né? Que essa rua se inicia com a igrejinha, né? Então aquela igreja lá do fundo é a rua que Frei Caneca diz que se inicia, né? E ela provavelmente seria toda essa rua aqui, na época, estamos falando de 1800, começo de 1800, e vai até o fim, num bairro chamado da Pirauíra, né? Provavelmente essa seria a urbanística limoeirense ao tempo da Revolução de 1817, né? Onde aqui estava na cidade, exercendo o sacerdócio, o padre Francisco Sales, do qual nós não temos ainda na cidade nenhuma referência, nem na própria paróquia, inclusive. Nós vamos destacar a importância do que foi esse movimento revolucionário de 1817, que nos deu uma identidade, né? Uma identidade regional e um grito de soberania e de autonomia para com as nossas geografias, a nossa cultura, o nosso modo de ser tropical, né? Ali está o rio Capibaribe, ali por trás passa o rio Capibaribe, tá? Então, assim, esforços para que a gente conheça cada vez mais o Monte do Redentor, um monte que esses dias na Páscoa terá a peregrinação da Semana Santa. E assim, Limoeiro participou também da Revolução de 17 e cá estamos nos esforços de cada vez mais conhecer. Olha só aquele conjunto também arquitetônico ali, faz parte, né? É o prédio Nouveau de uma loja comercial, né? Lembrando que todo esse conjunto aqui, até início do século XX, esse conjunto do comércio, ele era nesse estilo de Art Nouveau, né? Então tá aí, são as dicas aí que estou pondo para que a gente conheça mais a nossa história, né? E no específico que a gente saiba que Limoeiro participou com os nossos antepassados das lutas de 1817.
Frei Caneca fala que nessa rua que eu estou passando agora, houve confronto, inclusive, com mortes, né, entre as forças da Confederação do Equador, que é um movimento de 1824, junto contra as forças imperiais. E aqui nessa rua houve confronto, inclusive 2 mortos. Né? Ali está. Eu vou caminhar agora em direção a um prédio emblemático também, uma das resistências arquitetônicas. Oxalá continue esse esforço do Nouveau Limoeirense. Nós estamos caminhando para chegar de frente ao prédio da maçonaria de Limoeiro, que é também um prédio de referência a esses revolucionários do início do século XIX. O nome do prédio, né, e o nome da loja maçônica é a loja Frei Caneca. Né? Aqui uma rua que outrora foi arborizada, né, hoje em dia tem algumas manchas verdes de puro heroísmo, né? A gente espera que retome a arborização das ruas, porque é muito ruim estar aqui, quem trabalha aqui, quem vive aqui, sem ter árvore, né? Ali já divisa-se o prédio da maçonaria, né? Sabe, não sei exatamente, não é informação pública o ano de fundação desse prédio, mas a arquitetura nos diz, né? A arquitetura nos diz que ele é nouveau, então ele está aí para o século XVIII, né? Perdão, final do século XIX para início do século XX, né? Estamos falando do final dos 1900, que aí é gerada essa arquitetura francesa, a Nouveau, e ela é implementada em todo o Nordeste brasileiro, a arquitetura francesa. Loja Frei Caneca, né? Então essa aqui é uma das resistências. Ali tem uma casa residencial também da arquitetura. Olha aí, a arquitetura também francesa do início do século XX, final do século XIX. A Igreja Matriz tem um conjunto complexo de influências e estilos. E aqui outra resistência arquitetônica, oxalá a gente permaneça, de 1918, que é a Câmara Municipal dos Vereadores. Mais uma vez está ali hasteada a bandeira de Pernambuco, né? Vitória pernambucana, de muita luta, né? De muita batalha, né? Sabe-se que a Revolução Pernambucana foi reprimida de uma maneira violentíssima. Muitos de nossos antepassados daqui dessa cidade foram mortos, outros desterrados e presos, né? E para completar, assinalo também que a gente está nos esforços de que façamos a referência de um grande líder pernambucano, liberal da época, que aqui trabalhou durante 2 anos. É o capitão José de Barros Lima, né? O Leão Coroado. Esteve aqui, provavelmente, várias vezes, adentrou a Igreja Matriz, né? Esse prédio é um prédio que não é um prédio inicial, ao tempo de Frei Caneca. O local, eu diria que é o mesmo, mas o prédio é outro, né? Esse prédio é mais moderno, é do século XX. E o Leão Coroado aqui esteve por 2 anos trabalhando junto aos índios, né? Essa é a Rua da Matriz, do qual Frei Caneca se refere em seus diários, né? Ele diz que é uma rua comprida. E naturalmente a gente percebe que essa rua comprida ela não termina lá do ponto de inicial que eu fiz essas imagens, mas ela prossegue mais adiante, né? Então assim estamos nos nossos ecos libertários. Forte abraço.